O filme do Mandaloriano e Grogu acabou de ser lançado e nesse vídeo eu vou falar a minha opinião e o que eu achei em geral sobre o filme em si. Mas, mais do que isso, eu também vou fazer uma tier list com todos os filmes de toda a franquia live action de Star Wars. Eu vou ranquear os filmes desde o episódio 4, Uma Nova Esperança, até o Mandaloriano e Grogu, o filme mais recente da saga Star Wars. Mas, antes de continuarmos, deixa eu me apresentar rapidinho. Pra você que não sabe, meu nome é Gabriel, mas você pode me chamar de Biel, Bibo, Gabi ou como você preferir. E esse aqui é meu canal. E por favor, já de início, deixa o seu like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo, comenta, deixa o seu hype e, por favor, compartilha esse vídeo com seus amigos. Fez isso? Então vamos nessa. O que vocês estão vendo aí na tela agora são as categorias da nossa tier list. Começando por debaixo, com Não Deveria Existir, que geralmente são filmes nota 5 para baixo. Logo após vem o Medíocre em cima, com nota 6. O Bom no Meinho, que é aquele filme que é um nota 8, um 7. O Quase Perfeito, que é um filme nota 9, e o Top dos Tops, que eu vou colocar só um filme, que é o meu favorito da saga, e o único que é nota 10. Eu já tô com a tier list aqui em mãos, e tá na hora de começar. Vamos começar pelo primeiro filme da saga Star Wars, lançado nos cinemas em 1977. Episódio 4, Uma Nova Esperança. Eu me lembro exatamente do momento em que eu assisti pela primeira vez o Luke vendo aquele pôr do sol binaural maravilhoso com a trilha do John Williams subindo com tudo por cima da tela e eu simplesmente, na minha mente de criança, me apaixonando por todo aquele universo. Sério, o que esse filme tem de bom e o que esse filme fez para a história do cinema blockbuster é simplesmente irretocável. Uma Nova Esperança é simplesmente um dos filmes mais importantes de toda a história do cinema e é um marco também para a história da ficção científica fantástica. O que o George Lucas fez aqui é esse tipo de obra irretocável que vai ficar para sempre nos corações de tanta gente. Pra mim, é um filme bem dirigido, é um filme bem escrito, bem atuado. Apesar de ainda ser o George Lucas na direção e ainda em outros conceitos, a história dele ainda é tão poderosa e tão irretocável que faz com que o filme funcione muito, muito bem. E o que falar de Luke, Han Solo e Leia? Pelo amor de Deus, não tem um trio mais icônico da década de 70 do que esse em qualquer filme. De verdade, é um dos filmes que me fez me apaixonar por cinema por completo. Se não fosse por Star Wars Nova Esperança, eu não teria o amor que eu tenho por essa franquia e eu também não teria o amor que eu tenho por cinema. Eu sou muito grato a esse filme e pra mim é um filme incrível. Lógico que tem seus problemas. Eu não acho que a montagem do filme seja muito orgânica, eu não acho que ela seja das melhores. Pra muitas pessoas envelheceu mal, aliás, mas eu ainda acho um grande filme e eu vou estrear aqui no nosso tier list no Quase Perfeito como um nota 9. Eu realmente não tenho como negar a importância desse filme para a história da humanidade, para a história do cinema. Star Wars Uma Nova Esperança é simplesmente incrível. O que o George Lucas fez aqui foi um milagre. Foi um milagre. Mas ainda assim, não foi o tipo de milagre sem esforço, sabe? Que veio do nada. Você vê claramente toda a proposta do universo dele, tudo o que tinha na cabeça dele e o que ele criou para esse filme sair como ele realmente saiu, e o resultado é simplesmente incrível. Star Wars Uma Nova Esperança é um grande filme e merece aqui esse lugar no nosso tier list. Indo agora pro grandioso, que eu acho que não precisa nem de apresentação própria, Star Wars O Império Contra-Ataca, que é simplesmente um dos melhores filmes e um dos maiores da minha vida inteira. O quanto eu amo o Império Contra-Ataca não tá escrito em qualquer papel. Esse filme já começa com uma direção muito incrível do Ivan Kershner, um roteiro espetacular e uma história que, pelo amor de Deus, é uma das melhores coisas que eu já vi em qualquer filme. Esse filme simplesmente só tem o maior plot twist dessa saga inteira e um dos maiores da história do cinema. Você tem a consolidação do Darth Vader como o maior vilão da história do cinema. Você tem aquela abertura sensacional, você tem desenvolvimento do Luke, Han, Leia de maneira perfeita, o arco dos personagens, o final do Han Solo nesse filme com a Leia, a traição do Lando Calrissian, Boba Fett, Yoda, tantos conceitos incríveis colocados em um único filme que simplesmente pra mim é o melhor filme de toda a saga de Star Wars e um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida inteira. Se eu fizesse algum dia uma lista de top 50 filmes, esse estaria no top 30, porque realmente marcou a minha vida e até hoje eu nunca vou conseguir esquecer o quão marcante foi aquele plot twist no final. Quando eu era criança e vi aquilo, a minha cabeça explodiu e foi como ver o Luke olhando pro sol binaural com a trilha do John Williams. Esses momentos que fazem com que você se apaixone por cinema. Esse filme proporciona isso pra mim e eu acho realmente que é o melhor filme de toda a história de Star Wars. E eu vou colocar no top dos tops. Pra mim, ele é um filme sem defeitos, montagem perfeita, roteiro perfeito, atuações perfeitas, direção perfeita, world building perfeito,
Tudo nesse filme é incrível, uma clara evolução do que o George Lucas propôs no primeiro filme, contada através do Ivan Kastner, que é esse diretor maravilhoso e que se encaixou como uma luva nesse filme. Simplesmente, pra mim e pra muita gente, o melhor filme de Star Wars de todos os tempos. Agora eu vou abordar o final da trilogia clássica com o Retorno de Jedi, esse filme que também marcou muito a minha vida. Essa trilogia inteira marcou muito a minha vida. Eu vou abordar um pouquinho sobre as outras também, como elas me marcaram, mas de verdade, a trilogia clássica foi como eu conheci Star Wars e foi como toda a minha paixão por cinema se acendeu. O início desse filme no covil do Jabba, o Han Solo ainda congelado, a princesa Leia capturada e o Luke com aquele sabre verde icônico, com a mão robótica. Meu Deus, é um dos inícios de filme mais eletrizantes que eu já vi na minha vida inteira. Aquele início é maravilhoso, a morte do Boba Fett é incrível, a derrota do Jabba, como esse filme se desenvolve, eu acho quase perfeito. Eu já vou adiantar o lugar dele no nosso tier list, eu vou colocar ele no quase perfeito como nota 9, porque pra mim ele ainda tem seus problemas. Ele é muito grandioso e eu acho que isso infla um pouco o roteiro dele. Talvez precisasse de um pouquinho de mais desenvolvimento para certos personagens, como os Ewoks, que eu ainda gosto bastante, mas que fazem com que o filme tenha uma leve barriga. Mas o que esse filme finaliza bem essa saga, o que a cena final desse filme representa, com o Luke olhando o Obi-Wan, o Anakin e o Yoda juntos, é simplesmente espetacular. Ah, e ele também tem o clássico plot twist, que é polêmico pra muita gente, que é o Luke e a Leia sendo irmãos, e a despedida do Yoda naquela cena maravilhosa e perfeita pra mim. Eu acho o melhor final possível pro Yoda e pra todo o legado que ele deixou na Ordem Jedi. Pra mim, ele é um grande filme e que finaliza essa saga de uma maneira perfeita. Eu acho que realmente é a trilogia mais marcante de Star Wars, a melhor trilogia de Star Wars até hoje, e a mais bem feita, a mais bem planejada, e a que eu mais gosto. Essa trilogia, no meu coração, se fosse por isso, eu colocaria todos no top dos tops. Mas como eu tô tentando analisar de um jeito crítico, eu vou colocar eles no quase perfeitos, porque realmente são filmes muito marcantes. E nossa, eu acabei de me lembrar da luta do Darth Vader contra o Luke e toda a derrota do Darth Sidious. E, meu Deus, é incrível. A redenção do Darth Vader nesse filme é algo discutível e maravilhoso que eu amo. Sério, grande filme e merece muito estar aqui, velho. É incrível. Essa trilogia é perfeita e eu amo, de paixão, sério. Indo pro próximo, agora na nossa linha cronológica de lançamentos, a gente tem o episódio 1, Uma Ameaça Fantasma, que era um filme muito esperado, finalmente a volta de Star Wars depois de tanto tempo pro cinema, com uma trilogia nova que ia contar a origem do maior vilão dessa saga, o Darth Vader. Então assim, tava todo mundo muito ansioso nessa época, eu não era nascido, mas bem que eu queria. E sendo bem honesto, a primeira vez que eu vi esse filme, eu tive uma visão muito diferente da que eu tenho hoje. Na minha infância, logo após ver a trilogia clássica, eu fui um pouco de um tempo depois pra prequel, porque eu já sabia sobre o universo expandido e foi aí que eu comecei a me interessar muito por Star Wars. E sendo bem sincero, esse filme foi uma grande decepção quando eu era pequeno. Eu não tinha um senso crítico muito apurado, mas eu já percebia certas coisas. E claramente, o maior problema desse filme é o próprio George Lucas. A direção dele é muito monótona e sem nenhuma criatividade. O roteiro é pior ainda. Ele é um ótimo criador de universo e um ótimo story thinker, mas para um storyteller, ele é péssimo nisso. E esse filme sofre com diálogos sem sentido e mal encaixados, um pacing muito chato, personagens como Jar Jar Binks que claramente não deveriam existir. Você tem muita coisa interessante como Mace Windu, por exemplo. Você tem o Qui-Gon Jinn finalmente aparecendo, o Obi-Wan no seu auge, a Ordem Jedi no seu auge. Você vê a República, você vê muita coisa. Eu até hoje em dia gosto da corrida de pod racing, mas caramba, era um filme bem monótono. O que salvava ele pra mim na minha infância era toda a sequência do Duel of the Fates, com a música gigantesca do Hans Zimmer e o Qui-Gon e o Obi-Wan lutando contra o Darth Maul. Aquilo ali pra mim era sensacional. Eu realmente não gostava nem um pouquinho desse filme na infância, mas hoje em dia eu acho ele simplesmente um filme medíocre. Eu vou colocar ele aqui na nossa tier list, bem nessa área, como nota 6. Eu realmente acho ele bem qualquer coisa, é só um filme feito para passar de ano, tem efeitos revolucionários, como o próprio Star Wars: Uma Nova Esperança. Esse filme também foi muito importante para a história do cinema. A gente não teria hoje vários blockbusters feitos inteiramente em tela verde, se não fosse por causa desse filme. Assim, tem sua importância, eu entendo, até quem gosta bastante, mas pra mim é só um filme medíocre que tem mais acertos do que erros. Sim, isso é inegável, mas ainda assim são muito poucos acertos e ele quase que é aqui não deveria existir, tá? Porque, sinceramente, eu poderia ter colocado ele nessa categoria, mas agora eu tenho até um certo carinho por ele e uma nostalgia que, sim, é o que pega muita gente na saga prequel, mas eu acho que ele tá numa posição razoável como um filme medíocre.
Indo pro próximo agora, episódio 2, o Ataque dos Clones. Que por muito tempo pra mim foi o pior filme de toda essa franquia. Não só por ter todos os erros do seu anterior, mas por adicionar coisas ainda piores, como falta de carisma. Eu sei que o Hayden Christensen é muito amado hoje em dia, e apesar dele não ser um ator ruim, como ele é um ator medíocre, como esse filme gosta de escancarar isso pra gente. Toda a sequência dele com a Padmé, eu acho uma das coisas mais tediosas que eu já vi nessa saga inteira. Como, apesar de vários eventos incríveis, esse filme não consegue passar nenhum tipo de emoção verdadeira pro espectador. Diferente de Ameaça Fantasma, pra mim, esse filme continua sendo um filme nota 5, até quase caindo pra um 4. Eu acho ele cheio de problemas, terrível, apesar da trilha sensacional de John Williams, apesar da cinematografia incrível, apesar de certas linhas de roteiro, como a de Obi-Wan, salvarem muito esse filme, eu acho bem problemático e, sinceramente, vai para onde não deveria existir. Mas, aparentemente, no terceiro episódio, A Vingança do Sith, o George Lucas, por algum motivo, deu um grande tiro no escuro e acertou bem direto no alvo, fazendo pra mim um filme quase perfeito. Ele não é melhor do que a trilogia clássica, mas, meu Deus, que filme impressionante é A Vingança do Sith, viu? O filme já começa com toda aquela sequência espacial maravilhosa, a morte do Conde Dooku, os pesadelos do Anakin, a subplot do Obi-Wan contra o General Grievous, que é maravilhosa. Hello there. General Kenobi. Tudo nesse filme funciona e toda a tragédia do Anakin é muito bem colocada em cena. Eu sei que o Hayden Christensen não atua muito bem no episódio 2, mas aqui eu acho ele simplesmente operante. Eu não acho ele bom ainda, eu não acho ele no nível do Ian McGregor ou da Natalie Portman, mas eu acho que ele ainda manda um pouquinho bem em certas cenas. E meu Deus, Obi-Wan contra Anakin é literalmente uma das coisas mais marcantes do cinema dos anos 2000 pra cá. Eu acho simplesmente sensacional como essa tragédia é construída nesse filme, como a Ordem Jedi cai e como a Ordem 66 é essa tragédia ambulante que marcou essa saga pra sempre. E como o George Lucas aqui dirige bem certas cenas, como a Ordem 66 é filmada, como o roteiro funciona com certos diálogos que não são expositivos ou simplesmente uma cena que é uma perda de tempo. Esse filme é esse tiro no escuro maluco a ser estudado por muita gente. Parece que o George Lucas foi aprendendo ao longo dessa trilogia e fez aqui o que é um dos melhores filmes de todo Star Wars, que realmente marcou a vida de muita gente, que eu acho que mereceu demais o quase perfeito na nossa tier list. Eu não estava presente quando a trilogia clássica foi lançada e nem quando a trilogia prequel foi lançada. Eu vivi as duas trilogias ao mesmo tempo na minha vida por causa de home video. Eu tinha os DVDs da trilogia clássica, da trilogia prequel, da série Clone Wars e muita coisa do universo expandido como o Legends da época. Mas eu lembro muito bem em 2013, quando eu consegui o meu primeiro computador e eu vi a notícia da Lucasfilm sendo vendida e do anúncio da trilogia sequel do Star Wars. Eu simplesmente fiquei animadíssimo e todo mundo sabe como isso foi. Ver o trailer do Despertar da Força foi simplesmente um evento. Como a volta de Star Wars com a trilogia prequel, a volta de Star Wars para os cinemas com a trilogia sequel também foi esse evento. Sim, ele revisita muitos conceitos do episódio 4, mas ele ainda é um filme incrível. A direção de J.J. Abrams, que pra mim não é lá o melhor storyteller do mundo, mas ainda assim que nesse filme manda bem demais, não só em cenas mais contemplativas, como nas cenas de ação. O roteiro do filme também é muito consistente, e os novos personagens. Como não se apaixonar por Rey, Finn, Poe, e como não se apaixonar novamente por Han e Leia. E o que esse filme representa pra muita gente, e o que representa pra mim, faz com que ele seja especial, sabe? Eu realmente nunca vou me esquecer, de novo, momentos que me faziam me apaixonar por cinema, quando a Rey e o Finn estão escapando da Primeira Ordem, e eles vão pra nave, que é uma sucata. E a sucata era a Millennium Falcon. Ah! What about that ship? That was garbage! The garbage will do! Eu nunca vou esquecer desse momento. Foi simplesmente um dos momentos mais incríveis da minha vida inteira, em que eu queria gritar no cinema de tanta emoção. Mas nem tudo são flores. Você tem alguns personagens não muito explorados, como a Leia, por exemplo, que aparece só de vez em quando e tem um fator muito grande em cima dela, emocional, poderia ser mais bem trabalhado. Todo esse filme pra mim é muito bem dirigido, muito bem escrito, a história é muito boa, você tem personagens incríveis, e eu acho que esse filme merece muito bem uma nota 8, e ele vai estrear
a categoria bom na nossa tier list com a nota 8, porque eu gosto muito desse filme. Sim, ele revisita muito o passado, mas desde quando isso aqui vai ser um problema pra essa história ainda não ser boa, sabe? Eu acho incrível como tudo é construído, como esse filme nos faz amar novos personagens que são muito carismáticos e como ele deixa a porta aberta para uma construção incrível que seria no futuro. Indo agora para o primeiro spin-off de Star Wars, Rogue One, uma história Star Wars. Foi lançado um aninho depois do episódio 7 e, meu Deus, que filme! O filme basicamente contaria a história de como os rebeldes conseguiram o plano da Estrela da Morte. Ele se passa entre o episódio 3 e o episódio 4 e, meu Deus, como a direção do Gareth Edwards nesse filme é simplesmente fenomenal e como o roteiro dele é ótimo. Apesar de sim, o filme ter seus problemas, eu acho que nem todos os personagens são tão bons assim de toda a equipe Rogue One. Por exemplo, o piloto, que é um pouco esquecido. Você tem também um talento desperdiçado, como por exemplo o Matt Mikkelsen, que poderia fazer muito mais no filme. Mas, meu Deus, esse filme tem simplesmente uma das melhores cenas do Darth Vader em todo live action. Ele tem um terceiro ato, que é um dos melhores de todo o cinema de Star Wars. E uma história que é simplesmente emocionante, que fez com que a melhor série de Star Wars pra mim, que é Endor, fosse lançada, por causa do personagem do Cassian. Pra mim, ele merece também um nota 8, e eu gosto ainda mais dele do que o episódio 7. Gosto muito desse filme, tem seus problemas, nem toda a ação funciona, nem todos os diálogos são muito bons, às vezes falta um pouquinho de carisma de certos personagens, mas caramba, esse filme funciona bem demais. E como foi bom esse início da era Disney, né, gente? Meu Deus do céu. Isso aqui era simplesmente o auge do auge da popularidade desse universo. Cara, que época, que época. Que filme bom é Rogue One. Mas agora a gente vai pra maior polêmica desse vídeo, que é Os Últimos Jedi. Que pra mim é uma obra-prima muito subestimada do Rian Johnson. Esse filme simplesmente tem a melhor direção dessa saga, o melhor roteiro dessa saga e a melhor cinematografia dessa saga inteira. O desenvolvimento dos personagens como a Rey e o Kylo são simplesmente incríveis. A trama do Poe preso naquela nave com todos os rebeldes é impecável. E o arco do fim da Rose, pra mim, também é muito bem construído. O Luke nesse filme é simplesmente um dos auges desse personagem. Sim, é polêmico, mas pra mim é muito real. Leia também tem vários momentos marcantes aqui. E esse filme é simplesmente uma obra-prima incompreendida que finalmente está tendo o verdadeiro reconhecimento que merece e um amor gigantesco pelos fãs. A visão do Rian Johnson sobre esse universo é uma das melhores coisas que eu já vi na minha vida inteira. E eu acho simplesmente esse filme um grandiosíssimo filme. Pra mim, ele fica no quase perfeito. Eu só vou colocar ele aqui em último porque eu acho que os outros trazem uma nostalgia muito maior pra mim. Eu não acho ele melhor que nenhum da trilogia clássica, mas eu acho ele bem melhor do que A Vingança do Sith. Mas eu ainda vou deixar o episódio 3 na frente, porque ele me traz uma nostalgia maior. Talvez daqui com o tempo eu mude um pouquinho de opinião e prefiro Os Últimos Jedi. Mas sério, de verdade, todo o arco da Rey nesse filme, todo o arco do Luke, o Kylo Ren crescendo e virando um grande vilão, é simplesmente incrível. E é muito bom perceber como esse filme tá recebendo um amor que merece hoje em dia. Porque de verdade, foi o filme que dividiu esse fandom. E até hoje, desde o lançamento dele, eu ainda amo esse filme e eu acho um grandiosíssimo filme pra essa saga. De verdade, Os Últimos Jedi, pra mim, merece muito estar aqui no Quase Perfeito. Já vai comentando aí embaixo o que você acha. Você acha que Os Últimos Jedi é um filme bom? É um filme ruim? Coloca a sua tier list aí, beleza? Eu vou adorar ler todos os comentários e debater com vocês sobre Star Wars. Agora vamos para um filme polêmico, Solo, uma história Star Wars, que é esse filme dirigido pelo Ron Howard, que é um diretor famoso, fez muito filme de ação legal, fez o Rush da Fórmula 1, fez vários filmes com Russell Crowe, e que é um diretor muito bom, e que veio pra contar a história do que é o meu personagem favorito de Star Wars, o Han Solo. Um filme que, sinceramente, não precisava existir, mas que eu vou colocar na nossa lista como um medíocre. Porque esse filme não é ruim, ele só é ok. A direção do filme é boa e o filme é bem escrito. Pena que faltou carisma e um roteiro melhor. Toda a desmistificação do mito do Han Solo acontece de uma maneira muito apressada. Em uma semana, o cara consegue o nome dele, conhece o Chewbacca, conhece o Lando Calrissian, consegue a Millennium Falcon, faz todos os grandes feitos que ele se vangloriava na trilogia clássica. Tipo, não tem nenhum tipo de sutileza nesse filme. É como se fosse um prequel mal feito. E, sinceramente, eu gosto da ideia do western espacial, eu gosto de como o filme é construído das cenas de ação, de algumas das cenas mais intimistas, mas falta carisma. E não só por parte do roteiro, como por parte das atuações. A única pessoa que eu realmente gosto desse filme é o Donald Glover como Lando Calrissian, porque de resto eu acho só medíocre também. Um filme que não precisava existir, mas que a gente tem, e eu acho que é justo colocar ele aqui no medíocre. Eu acho ele até melhor do que o episódio 1, tá? Eu acho um filme mais divertido. Mas que, infelizmente, é bem qualquer coisa. Agora a gente vai pro derradeiro episódio 9, A Decepção Skywalker.
Um filme que pra mim, já adiantando, é o pior dessa franquia inteira. Poderia ser uma grande finalização para a trilogia sequel, poderia ser uma grande finalização para todos esses personagens, para toda essa saga, mas que infelizmente foi essa grande decepção que a gente teve. A direção do J.J. Abrams nesse filme é só ok, o roteiro é uma das piores coisas que eu já vi no cinema moderno de blockbuster, e é um filme muito, mas muito, muito decepcionante, de verdade. Toda a linha narrativa da Rey, do Poe e do Finn é tenebrosa, a história do Kylo Ren nesse filme é nada, e o que dizer de Palpatine de alguma forma retornou. Uma finalização tenebrosa para essa saga que merecia muito mais e que, nossa, é muito triste você perceber todas aquelas artes, todos os projetos que ele tinha pro episódio 9, quando ele ainda estava na direção do Colin Trevorrow, que, sim, não é um diretor bom, eu não gosto de Jurassic World de jeito nenhum, mas que, caramba, poderia ter dado certo aqui em Star Wars, e é muito triste ver o que essa franquia se tornou, ver que o J.J. Abrams pegou vários remecos e simplesmente remendou tudo isso de uma maneira terrível. É muito triste ver como isso aqui acabou e como essa trilogia sequel, que tinha muito potencial, acabou. Eu vou colocar simplesmente como o pior filme de Star Wars. Talvez ele não seja tão ruim como o episódio 2, mas como ele decepciona, deixa um gostinho mais amargo na boca. Então por isso ele fica bem aqui no nosso tier list. E agora, sem mais delongas, vamos comentar sobre a nova volta de Star Wars para os cinemas, O Mandaloriano e Grogu. Que eu já vou dizer pra vocês... Foi um filme ok. Alguém esperava mais do que isso? O Mandaloriano é uma série muito icônica para Star Wars. Foi a primeira das séries da leva da Disney que deu muito certo. Criou coisas icônicas, como o próprio Mandaloriano e o próprio Grogu, que é muito conhecido como Baby Yoda por muita gente. E que tem 2 temporadas incríveis e quase impecáveis. Só não é melhor que Andor pra mim. E tem uma terceira que é muito decepcionante. E que tem agora um filme que, vou te dizer, bem qualquer coisa. Pra mim, o maior problema desse filme é o lançamento dele estar no tempo errado. Imagina ter uma aventura espacial do Mandaloriano e Grogu logo após, sei lá, a 2ª temporada da série nos cinemas. O Din Djarin, que é interpretado pelo Pedro Pascal, ainda é muito carismático. O Baby Yoda, o Grogu, sim, muito carismático. Mas é um filme vazio. A direção do Jon Favreau, ela é só ok. O roteiro, também, só ok. A Sigourney Weaver, que pra mim foi a melhor coisa desse filme, com muito carisma, também tá só ok. A participação do Martin Scorsese, ok. O conceito do filho do Jabba, também só ok. É um filme que, pra mim, é muito ok. Ele me remete muito ao filme do Han Solo, que simplesmente parecia que não precisava existir, mas que a gente tem, e ele é só um filme ok, com cenas de ação ok, e com draminha ok. O que eu mais senti assistindo esse filme foi que ele parecia só uma temporada muito remendada. Os primeiros 20 minutos pareceu um episódio, logo o segundo ato do filme pareceu 2 episódios, e o terceiro ato pareceu mais 2 episódios perdidos da série. Se isso aqui é realmente a volta de Star Wars pro cinema, eu temo pro que vai ser o Starfighter, que sim, tem o Ryan Gosling, tem o Matt Smith, tem a Mia Goth, mas que tem o Shawn Levy na direção, né? Shawn Levy, meu Deus, a que ponto essa saga chegou, cara? Sinceramente, pra mim não é um filme marcante. O início dele é muito bom, eu gosto bastante. A meiuca dele é um pouco qualquer coisa. E o final é simplesmente operante. Eu não acho ele nada demais, eu acho que é um filme que veio no momento errado e que também é medíocre, sabe? É simplesmente o que a 3ª temporada da série foi. Alongou algo que simplesmente não precisava ser alongado. É um filme que, pra mim, não deveria existir, mas que, na nossa tier list, eu vou colocar ele aqui no medíocre, porque, no final das contas, é uma nota 6. Melhor do que o episódio 1, mas no mesmo nível do filme do Solo, sabe? E bom, cambada, a minha opinião final pra toda a franquia live action de Star Wars é essa. Vocês estão vendo aí na tela agora o ranking final da nossa tier list. E você, gostou do filme? Comenta aí embaixo, cara, de verdade. Os comentários ajudam muito e eu vou adorar ler todos vocês. Pra mim, o filme foi só medíocre, mas pra alguém pode ter sido muito bom ou até muito ruim. E eu ia adorar ler todos vocês aí nos comentários. E também adorar ver toda a tier list completa. Comenta aí, cara. Deve ser muito legal a sua tier list e eu vou adorar ver. Mas bom, cambada, a gente vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Esse aqui, na verdade, é um formato novo no canal. Eu vou postar vídeos agora toda quinta e todo domingo. Os domingos sendo os vídeos de sempre, bem trabalhados, com muita edição. E os de quinta-feira, mais ou menos nesse estilo, falando sobre algum assunto que eu gosto. E hoje foi Star Wars, pra aproveitar o hype do filme novo que tá lançando e também porque eu queria conversar um pouquinho sobre essa franquia que eu amo tanto. Eu também tava pensando em trazer um próximo vídeo sobre as séries de Star Wars, fazer uma tier list de todas as séries animadas e live action. O que é que vocês acham? Comentem aí. Pensar nesse vídeo foi estressante, gravar ele também e editar provavelmente está sendo mais ainda. Mas vale muito a pena porque eu adoro trazer conteúdo pra vocês e criar conteúdo. Eu adoro ser youtuber, então por favor,
faz tudo aquilo que eu pedi antes lá no início do vídeo. E caso você possa, considere se tornar membro aqui do canal. E era isso. Muito obrigado novamente, cambada. E como sempre, que a força esteja com vocês.